Eu quero saudar nessa tarde a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nessa tarde aqui, eu quero falar um pouco sobre a vinda de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo está na terra, os discípulos chegaram para Jesus e perguntaram: Mestre, quando sucederá a volta do Senhor? Jesus então passou a ensinar para eles quando sucederia a sua volta. Nós vemos um pouco atrás, vamos voltar um pouco atrás. Quando o povo ali de Israel, quando Jesus foi para ser crucificado, uns diziam: crucifica-o e solta Barrabás. Mas nós vemos que aquele povo de Israel era um povo que estava com o coração endurecido, vendo grandes sinais que o Messias tinha feito naquela época. Então nós vemos que o povo ali, de um por todos, aquela multidão, ali no templo, aonde Jesus foi julgado, Pilatos não achou nele culpa alguma e lavou as mãos, falou: isso é com vocês, nesse justo eu não acho defeito nenhum e nem acho crime nele. Então o povo de Israel clamaram: mata-o e solta Barrabás. Barrabás era um homem que, cheio de pecados, de homicídios e também os pecados que nesse mundo estão usufruindo hoje. É um homem pecador que deveria ser morto, mas eles pediram para soltar Barrabás e matar Jesus Cristo, Filho de Deus. Então Pilatos falou: ó, isto é com vocês, minhas mãos estão lavadas. Aí Jesus, saindo daquele lugar com já a sua coroa de espinhos, ali com a cruz pesada nos seus ombros, e eles dando bufetados, sovados, pegando e já torturando o mestre, até um ponto que ele jamais subindo para o Monte das Oliveiras, que fala que é o Monte das Caveiras, aonde eles sepultavam, aonde eles crucificavam os que eram condenados. Ali era somente para os condenados, os malfeitores. E Jesus foi morto e também foi crucificado junto com aqueles homens, junto com aqueles que ali, como malfeitor, Jesus foi para aquela cruz. Mas voltando atrás, sobre a volta dele, que os discípulos queriam saber, Jesus falou assim: aquele povo pediram que o sangue de Jesus descesse sobre eles e os filhos deles, mas que crucificassem Jesus Cristo, porque tinha inveja do que Jesus fazia, porque Jesus, como Filho de Deus, era o Filho amado de Deus, que veio a essa terra para nos dar e trazer a salvação. Eu quero dizer para vocês, meus amigos, que a volta de Jesus Cristo assim sucederá muito breve. Já está acontecendo, os milagres, muitas das vezes as profecias já está aí, já acontecida. Nós vemos que Jesus falou para aquele povo: quando vocês vê a figueira brotar, sabereis que o tempo já está próximo. Hoje nós vemos que a figueira já brotou, já é uma nação que simboliza Israel, aquele povo que pediram para que o seu sangue fosse derramado, se caso fosse pecado matar aquele homem dos seus filhos. Nós vemos que os assírios se deram contra Israel naquela época e acabou com tudo. Israel passou a não ser mais nação. Israel passou a ser um povo disperso pelo mundo. Então nós vemos que agora foi voltando de um a um. A figueira foi brotando, está brotando, está brotando. Hoje já é uma grande nação. Este aí é um grande sinal que Jesus Cristo mostrou para aquele povo da época. E aquele povo, nós vemos que eles deixou de ser nação e o sangue deles, dos seus filhos, foi derramado pelos assírios. Deixaram de ser nação.
agora está voltando e sendo nação, simbolizando a figueira que Jesus falou que ia brotar. É o povo de Israel, é o sinal da volta de Jesus Cristo. Nós vemos quando o povo já começou a juntar, eles não quis fazer uma coisa errada, ver que o coração do homem é um coração ruim, perverso, o coração daquele povo sempre endurecido por causa das coisas de Deus. Até hoje eles não creem que Jesus Cristo voltou, eles ainda estão esperando Jesus Cristo vir a nascer de uma mulher rica, de uma linhagem milionária. Ele ainda espera isso, mas Jesus está no céu. Aqueles que aceitou Jesus Cristo na década de hoje, estes subirão, e este povo de Israel vão ficar para pagar um grande preço. Vai ser um preço que desde o princípio do mundo, a sofrimento deles vão ser assim como nunca houve uma nação, ninguém nunca sofreram. Eles vão sofrer, até que eles entendem e clamam pelo Messias que vai descer do Monte das Oliveiras e dar o livramento para eles e mostrar as suas mãos crucificada. Ali eles vão entender que era o Cristo mesmo, o Redentor, que eles mataram, e eles vão se arrepender, aonde Jesus ainda vai dar o livramento a eles, porque Deus fez com que eles fossem o povo da promessa. Então nós vemos que aí a volta de Cristo. Jesus estava referindo sobre Israel. Quando se juntasse, tornasse nação, é a figueira que brotou. Então nós vemos que o tempo já está próximo. Não resta muita coisa mais para Jesus voltar. Então nós vemos que este é um dos grandes sinais que Jesus mostrou da sua vinda. Então eu quero dizer para vocês, meus amigos, que Jesus vai voltar, que nós temos de ter uma vida sempre preparando. Ninguém é justo nessa terra, mas se nós der um passo para Deus, Ele nos ajuda a vencer as dificuldades desta vida. Agora nós vemos que quando Jerusalém começou, Israel, a voltar a ser nação, eles endureceram o coração, eles pediram que fizeram com que aquela nação não seria mais chamada Israel. Eles queriam outro nome. Mas Deus, como falou lá no princípio, que disse que o trono de Davi permaneceria para sempre. Israel seria Israel. E o trono de Davi vai permanecer para sempre e até no céu. Ele vai permanecer para sempre. Nós vemos que aí está o problema, que Estados Unidos, América, teve lá conversando com eles, discutindo o assunto, que Israel tinha de chamar Israel. Eles não iam aceitar outro nome Israel, porque ainda era uma nação pequena, e os Estados Unidos é um país que ainda está sob o controle, o país mais forte, como precisa ter um pai. Então nós vemos que os Estados Unidos está hoje sobre as nações como pai. Eles foram lá e resolveu essa situação. Israel continua chamando Israel pela ordem dos Estados Unidos da América, a qual nós fazemos parte. Eu não quero ser mais além nas minhas palavras, mas contando que esse aí é o veículo que nós devemos acreditar, que Israel já está lá uma grande nação, já guerreia, já vence, mas nós vemos que ele é o sinal da volta de Cristo. Cristo está voltando, meu amigo. É isto aí. A Bíblia está falando realmente sobre isso aí. Quando sucederá a volta de Cristo? Aí está a resposta para os seus discípulos. Nós todos que estamos aqui somos discípulos de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus.